Olá, povo de Deus, graça e paz, como que vocês se encontram? Vocês estão bem? Bom, espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Mais um ano finalizando, com a graça do nosso Senhor Jesus e a misericórdia dEle. Até aqui Ele tem nos sustentado, toda honra e toda glória seja dada a Ele, né? E gratidão ao nosso Deus. Tantas coisas aconteceram e ainda continuam acontecendo, né? Muitas lutas, muitas batalhas, mas o Senhor tem nos dado vitória. Creio que vocês tenham passado por muitas lutas também, mas o nosso Senhor Jesus sempre está do nosso lado, nos dando vitória, nos dando estratégia para poder a gente estar passando e vencendo essas lutas, né? Que são diárias. A gente vive neste mundo onde temos muita dificuldade, né? Eu falo sobre lutas, irmãos. Nós temos um adversário que vive lutando contra nossas vidas, todos os dias, a todo momento. Por isso que o Senhor nos alerta com a palavra dele, para que nós venhamos vigiar e orar e resistir às tentações, para que o inimigo venha fugir de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é sobre isso que eu venho falar hoje com vocês. Venho trazer uma palavra que fala sobre isso hoje. Se encontra lá no livro de Tiago, versos 4. Tiago 4, do 7 ao 10, que fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações, senti as vossas misérias. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Glória a Deus. Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, grande em misericórdia. O Senhor, irmãos, vou falar um pouco do que Deus fez na minha vida este ano. O Senhor, não somente este ano, mas em específico eu vou falar deste ano, porque o Senhor, ele tem me dado livramentos, os que eu tenho visto e os que eu não tenho visto. Assim é com todos nós também. Os livramentos são diários que o Senhor nos dá. Esse ano de 2025 foi um ano, não vou dizer que não teve lutas, teve muitas lutas, mas também Deus me deu muitas vitórias, muitas conquistas que eu não imaginava que eu até mesmo merecia. Eu não mereço porque sou pecadora, nós somos pecadores, mas a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus e o amor dele infinito, que nos alcançou, e somos filhos de Deus. Então nós merecemos porque somos filhos dele, somos criados por ele, somos obra-prima do Senhor Jesus. Então por isso que nos faz merecer a graça e a misericórdia dele todos os dias, o amor dele, que é incomparável, que é imensurável e é imutável. Deus é imutável, ele não muda. Enfim, esse ano o Senhor, ele realizou o meu grande sonho, que foi me casar. Eu me casei, foi lindo, foi maravilhoso. Deus, ele mostrou e me mostra todos os dias o amor que ele tem por mim,
Eu tô falando de mim, irmãos. Mas eu tô falando de mim, mas Deus, ele nos ama. Ele ama todos nós, somos filhos dele. Então, assim, Deus, ele realizou o meu sonho de estar me casando. Para vocês que não sabem, colocando aqui, já que eu estou falando disso, eu congrego, irmãos, numa igreja. Eu não sou, tipo, não nasci aqui do nada, não brotei aqui do nada, não, tá? Para quem não sabe, eu congrego numa igreja, a Igreja de Cristo no Brasil, foi onde o Senhor me colocou, por muitas orações minhas, pedido meu a Deus para que me colocasse em uma igreja onde onde fosse realmente pregado o verdadeiro evangelho, onde tivesse pessoas verdadeiramente entregues para o Senhor Jesus, com seus corações verdadeiros e rendidos ao nosso Senhor Jesus, porque eu não queria e não quero servir a Deus de qualquer forma e nem viver no raso com Ele de forma alguma. Eu quero me aprofundar cada vez mais no Senhor, eu quero mergulhar profundamente no Senhor Jesus. E Deus, Ele ouviu minhas orações, meu pedido e as minhas súplicas. E hoje eu tenho mais de um ano de conversão. Dia 7 de setembro do ano passado, eu me batizei nas águas, e esse ano fez um ano, já tem um ano e alguns meses aí, não vou fazer a conta agora, mas enfim, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Muito feliz eu estou, aonde o Senhor me colocou. Eu estou muito feliz com tudo que o Senhor fez e continua fazendo e ainda fará na minha vida. Esse é um testemunho, irmãos, um de muitos que eu já tenho, que Deus tem feito na minha vida. O Senhor, Ele me colocou no meio de pessoas, são pessoas extraordinárias, pessoas que verdadeiramente são servos de Deus, são pessoas que refletem a imagem do Senhor. Eles são pessoas maravilhosas, são minha nova família que Deus me deu. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um deles, de cada um deles. Deus tem feito muito na minha vida. Os meus filhos também são grandes bênçãos de Deus na minha vida. E eu vou falar que coisas que eu nunca imaginei, irmãos, viver, Deus me proporcionou, Deus me permitiu viver, né, devido à obediência também, que a obediência, ela é parte de tudo isso, sabe? Não tem como Deus fazer algo por ti se você não obedece a Ele. É como um filho que não obedece o pai, entende? O pai dá ordem e o filho desobedece, o pai se entristece, assim é Deus com nós somos filhos dele. Se ele dá uma ordem para nós precisamos obedecer a ele, e com amor, com carinho, com zelo, sabe? Então é sobre isso. Deus, ele realizou o meu casamento, como eu já falei. Eu tenho 3 filhos, 3 bênçãozinhas de Deus na minha vida, minhas joias. E o meu filho mais velho, ele, pelas circunstâncias da vida, a gente viveu muitos anos separados, ele viveu com o pai, né, e em uma outra cidade. Não é tão longe, mas também não é tão perto. E, enfim, a gente perdeu contato por algumas coisas que haviam acontecido no passado. Eu fiquei um pouco de medo de ficar retornando lá. Antes eu ia, mas depois deixei de ir por medo, por questão de segurança mesmo, da minha vida mesmo, sabe? Sem muitos detalhes, mas é sobre o que Deus fez e faz na vida da gente, sabe? E fez na minha vida. E eu fui orando a Deus todos esses anos. Eu creio que eu vi ele, a última vez que eu vi ele, ele tinha o quê? Acho que 8 para 9 anos. Depois não vi mais o meu filho, perdi contato, não quis ir atrás por medo, por insegurança mesmo. Irmãos, isso aqui não é para um julgamento, não é para mim ser julgado, para vocês me julgarem, quem ouvir,
sabe? Quem vê não é para julgar, é para entender que o Senhor, Ele pode todas as coisas, entende? Quando você obedece, quando você pede para o Senhor, quando você pede para Ele, confia, Ele faz, sabe? É sobre confiar em Deus, é sobre você permanecer firme, e é sobre confiar no Senhor. Então, eu entreguei a Deus esta minha causa, vinha pedindo a Deus todos os dias, orando pelo meu filho, para Deus guardar a vida dele, para que nada viesse a acontecer, porque eu não sabia como que ele estava vivendo lá, da forma que ele estava e tal. Pedia para Deus cuidar, e Deus cuidou, irmãos. Deus cuidou e Deus cuida, sabe? E eu falei, Senhor, um dia, eu creio, Senhor, que um dia o Senhor trará meu filho para perto de mim, e eu não precisarei fazer mais nada. Não precisarei ter que ir lá, tomar atitude, decisão de ter que ir lá atrás do meu filho, procurar ele, poder explicar a situação, o que houve, sabe? Mas Deus, ele sonda o coração da gente, ele sabe de todas as coisas. Resumindo aqui, esse ano, Deus, ele usou minha pastora para me dizer, usou a vida dela para me dizer que eu precisava procurar o meu filho, porque tinha bênçãos retidas. O que eu fiz? Sendo eu obediente, era algo que eu já queria muito, eu já tinha pedido muito para Deus. E para confirmar o que o Senhor, o que eu estava pedindo para Ele, que era da vontade dEle, que eu fizesse isso, Deus falou comigo através dela. É uma grande mulher de Deus, uma grande serva de Deus. E eu fui obediente. Eu falei, Senhor, mas como que eu vou procurar meu filho? Eu nem posso ir lá, eu tenho medo de ir lá. Tá, eu falei, me ajuda, Senhor. Cria uma situação, alguma forma de eu achar meu filho. E o que eu imaginei depois? Me acendeu como uma luz na minha mente, na minha cabeça, e veio uma ideia de procurar na rede social, né? Acho que não deve ter problema falar, né? Mas eu fui no Facebook, procurei lá, pelos familiares do pai dele lá, e encontrei, porque eu já tinha procurado antes, mas só tinha achado antigo, o Facebook é antigo, sabe? A rede social dele é antiga. Eu fui procurar, procurei um novo e achei. Mandei mensagem, demorou acho que uns 3, 4 dias talvez ou mais para responder. Depois, aí eu imaginei, não deve nem querer me responder porque tá magoado, não sei o que foi falado de mim para ele, qual foi a história que foi contada para ele, tudo mais. Enfim, irmãos, ele me respondeu. Ele sim me respondeu, porque quando Deus coloca a mão nas coisas para resolver, quando você entrega o teu problema para Deus, quando você descansa nele, ele faz por ti. Ele faz. Deus é um Deus perfeito, um Deus de amor, de grande misericórdia. Quando ele respondeu, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu falei, Senhor, tu és justo, tu és fiel, tu és um Deus perfeito. E aí foi só alegria, felicidade hoje. Resumindo, porque é muito detalhe. Então, assim, para não ficar um vídeo muito longo, ele hoje mora comigo. Nosso reencontro foi muito lindo, foi muito maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. E ele também não guardou mágoas de mim, mas o que contaram para ele foi que eu tinha morrido. Não, morreu a velha Lady, mas nasceu uma nova Lady. Porque Deus, quando você vem para Cristo, o seu velho homem, o velho eu, tem que morrer. Realmente tem que morrer. E de fato eu morri. E Deus me fez nova, de novo. Deus me renovou, me fez novo de novo. Todas as coisas foram feitas novas. E eu, literalmente, verdadeiramente, me sinto uma nova pessoa. É como se eu tivesse... É como não, eu nasci de novo.
sabe? Tudo foi novo, foi feito novo de novo. Então, assim, irmãos, Deus é perfeito, entre outras coisas que Deus tem feito na minha vida, sabe? Antes era sofrimento, vazio, né? Falta de... Nem sabia quem eu era hoje. Eu reconheço a minha identidade em Cristo. Sou filha do Deus Altíssimo. E eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sou herdeira de Deus. Eu sou herdeira do Pai. E como você também somos herdeiros, sabe? Temos herança no céu. Aqui não, aqui nós não tem nada aqui não, viu? Esse mundo aqui não é nosso não, irmão. Nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é no céu, junto com o nosso Pai, nosso Redentor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Deus poderoso, nosso Senhor. E é isso, entre outras coisas também, que depois, no decorrer do tempo aí, quando Deus vai permitindo, eu vou falando aqui para vocês. Na verdade, não tinha falado nada sobre isso, mas Deus me conduziu para estar falando sobre isso hoje. Confia em Deus, crê que tudo Ele fará. Não ache que porque o cenário não tá favorável, as coisas não tá boa, sabe? As lutas vêm, irmão. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Assim diz o Senhor Jesus. A palavra dele diz. Então, neste mundo nós teremos muitas aflições, mas o nosso Senhor Jesus, ele nos renova, ele nos dá bom ânimo, para que nós venhamos continuar e perseverar até o dia que ele virá buscar a igreja dele, que somos nós. Amém? Bom, vamos aqui para a palavra. Eu vou ler novamente, para que vocês venham compreender direitinho, tá bom? Vamos lá. Tiago 4, versículo 7 ao 10, que diz assim: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela palavra do Senhor Jesus, que é a água que mata a nossa sede. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus.